Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse avental infantil. Ele atende a crianças de 5 a 10 anos, dependendo do tamanho da criança. Tem esse bolso frontal, tem 4 alcinhas para amarrar, ele é forrado também com tecido, super simples, fácil de fazer. Então se você quer aprender, é só continuar nesse vídeo. De material, vamos precisar de 4 faixinhas de tecido, sendo que 2 delas vocês vão cortar na medida de 45 centímetros por 7 de largura, então vão ser 2, e 2 vão ter 47 centímetros por 9 de largura, 2. Para o bolso, eu cortei um tecido de 15 centímetros por 30, mas se você quiser pode cortar 2 de 15 por 15. Para o tecido principal, eu já cortei aqui no tamanho que eu quero o meu avental, ele vai ter aproximadamente 55 centímetros, e aí o molde que eu vou disponibilizar para vocês vai ser só essa parte aqui de cima, ele vai estar disponibilizado assim, porque o meu aqui tem até uma emenda de tecido que eu fiz. A partir dessa emenda para baixo, você decide o tamanho que você quer. No meu aqui, no caso, que eu já vou deixar aqui no molde, é 41 centímetros. Então, dessa parte, né, que tá indicada aqui por esse risco aqui pontilhado, é 45 centímetros. E aí, você espelha o seu tecido. Eu já deixei aqui o meu molde no tamanho padrão, que eu geralmente uso para avental infantil. Então, eu já deixei ele cortado no tamanho padrão. E aí, você decide o tamanho que você quer. Então, só coloquei no molde, no tecido, aliás, né? O molde no tecido e espelhei. E cortei essa parte principal. Não sei se deu pra vocês verem, então eu só espelhei. E aí, vocês podem montar o molde de vocês com o tamanho aí que vocês pretendem fazer. Pro tecido de forro, eu só cortei. Coloquei essa parte principal por cima do tecido e cortei, porque eu acho que vai ficar mais fácil na hora de costurar. Deixei uma margem também de costura, então eu só cortei ele no tamanho aqui do meu tecido principal. Então, nós vamos começar com as faixinhas. O que eu fiz? Vai ser o mesmo procedimento para as 4. A gente vai ter que ter um acabamento em um dos lados. O outro lado a gente vai costurar na peça, mas esse outro lado tem que ter o acabamento. Então, eu vinquei como se fosse um viés, dobrei as duas partes até o meio e depois dobrei no meio de novo. Mas para fazer o acabamento, eu vou virar, né, tá as duas partes abertas aqui. Então, eu vou virar de costa. E eu vou passar um pé de máquina, cortar as duas pontinhas e desvirar. E aí, a gente vai ter o acabamento. Então, só repetindo. Eu tô aqui com o meu tecido, dobrei até o meio. E aí, né, ele vai ficar, quando a gente costurar, finalizar, ele vai estar assim. Mas pra fazer o acabamento, a gente vai virar essas duas pontinhas, uma de encontro com a outra, né? Direito aqui com direito, e passa um pé de máquina. E você pode fazer isso nas 4. Então, todas costuradas, eu vou cortar a beiradinha de todas elas. Agora, é desvirar. E aí, já fica com acabamento. Então, feito isso, agora passar a costura nas duas beiradas, de um lado e do outro, nas 4 faixinhas também. Então, calcinhas prontas, você reserva e a gente vai trabalhar no bolso. Aqui é só passar uma costura, né? Como eu já tenho um lado aqui que não vai precisar de costura, vou passar uma costura nas duas laterais e aqui eu vou deixar um pedacinho aberto pra gente desvirar.
Vou cortar as pontinhas e aí é só desvirar. Então, eu passei o ferro, eu já passei uma costura aqui também, onde que vai ficar pra cima, essa parte do bolso vai ficar aberta, né? E o resto a gente vai costurar aqui na peça. E aí, pra você costurar, eu achei o meio do tecido aqui principal, até vinquei. Vinquei aqui também o bolsinho, a parte que tá aberta eu tô deixando pra baixo, pra gente costurar. E aqui, a medida que eu tô colocando é mais ou menos 18 centímetros. E aí, você olha o tamanho que você quer colocar aí, tá? Não é padrão, você mede aí o tanto que você acha que deve colocar. Então, o meu aqui vai ficar 18 centímetros. E aí, agora, é só passar a costura, lembrando que aqui vai ficar aberto. E aí, você passa a costura nas duas laterais e aqui no fundo, e aí a gente vai fechar também essa parte que ficou aberta. Então, bolso costurado, e para reforçar, eu passei 2 costuras aqui no bolso, tá? Agora, a gente vai colocar as alcinhas. Tem 2 que são fininhas e as 2 mais larguinhas. As larguinhas vão ficar nas laterais e as fininhas vão ficar aqui em cima. E aí, aqui em cima, eu coloquei um dedinho, vou colocar, né? Um dedinho aqui de distância e colocar a primeira. E aí, eu sempre deixo passando pra, né, não correr o risco de soltar. Aqui também um dedinho. Nas laterais, você pode colocar bem onde termina essa curvinha, tá? Pode ser bem em cima. E aí, você também deixa passando um pouquinho. Então, deixa eu mostrar no molde aqui pra vocês. Vai ser bem nessa interseção que vocês vão colocar a faixinha. Lembrando que a parte que a gente vai costurar, aqui não tem o acabamento. Já tem o acabamento, ela vai ficar solta. Então, agora é só costurar. Então, tudo costuradinho, a gente vai pegar o tecido do forro. Se o seu tiver direito, vai ser direito com direito. Então, você vai colocar direito com direito. E aí, ajeita tudo direitinho, coloca as fitinhas para dentro. Alfineta tudo e deixa um espaço, uma lateral, para poder desvirar. E aí, é só passar a costura e tá finalizado. Alfineta direitinho. Eu vou deixar a abertura na lateral aqui, tá? Então, é só passar mesmo a costura e tá finalizado. Costurado, já cortei todo o excesso. Se você quiser fazer ele arredondado, você pode fazer também. Você, antes de costurar, você pode arredondar aqui um pouquinho e passar a costura, tá? Eu vou deixar o meu retinho assim mesmo, mas se você quiser fazer ele arredondado, é só agora, antes de costurar, fazer esse arredondamento. Então, vamos desvirar. Desviradinho, bonitinho, nosso avental. E aí, agora, para finalizar de verdade, a gente precisa fechar essa lateral, então é só passar uma costura por toda a volta e aí sim tá finalizado.
Então, finalizado o nosso avental, vou dar algumas dicas. Tem algumas pessoas que não fazem com esse forro, fazem sem forro, né? Então, se você quiser, por exemplo, diminuir o custo do seu avental, você pode deixar sem o forro e para fazer o acabamento, que tem que ter um acabamento, coloca viés por toda a volta. A outra dica é não colocar mais uma alça, né? Porque a gente costurou 2 alças, você pode deixar só uma. Como que faz para regular? Você vai colocar um botão, Rita aqui, e nessa parte da alcinha você coloca 3 botões para poder regular. Você coloca uma distância legal que dê para a pessoa pregar e regular essa alcinha aqui. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe aí um comentário, deixe um like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.